Parece até um jogo de empurra-empurra, né? Os amigos acusam, né? Jó responde, as pessoas, né, também acusam, Jó responde, né? Quer dizer, fica aquele vai, não vai, aquele vai, não vai, porque Jó, ele tá em defesa dele mesmo, ele não quer largar a mão de dizer que ele é inocente em tudo isso. Jó, como eu já falei com vocês outrora, no meio da dor expressa não um vitimismo, não um coitadismo, mas o querer entender de tudo aquilo. Ele não se via por que passar por tão grande dor, se ele era servo do Altíssimo. Jó continua no capítulo 27 declarando sua inocência. Para quem quiser ouvir, não aceita desaforo, responde à altura. Jó, ele declara que realmente é consciente da grandeza do Criador. Ele sabe do destino do perverso. Ele não se conforma que o ímpio erra, blasfema contra Deus, o ímpio fala contra, né, as ações do Altíssimo e vive e prospera. Jó, ele declara, né, por muitas vezes, que ele tem consciência do fim dessas pessoas que não buscam o Criador, dessas pessoas que descredibilizam a criação, o Todo-Poderoso, né? Que desconsidera, né, a ação, a grandeza do Altíssimo. Então, ele se mostra sabido, né, de que há um resultado, há um julgamento, né, para todas as coisas. Agora, eu quero te chamar a atenção para observarmos o seguinte: as experiências espirituais, elas não têm medida de tempo. Você, por exemplo, sabe que está numa luta por conta das situações que te rodeiam, acaba que por te oprimir, por testar a sua paciência, por, né, te irritar. Então, você, no meio da dor, da luta, você não vê o fim da luta. Você sabe que está passando tribulação, luta, provação, mas você não vê o fim. Então, como se não há noção do tempo da experiência, então temos que botar a mão na consciência e ler a palavra de Deus com essa noção. Para Jó também não existia o tempo, ele não via a hora de morrer, porque não aguentava mais aquela situação. E no começo, quando nós estávamos destrinchando a história de Jó, eu cheguei a comentar, eu me recordo, de que essa experiência podia ter se passado ali muitos anos, ele vivendo essa tormenta, né? A gente lê a palavra sem essa noção. Como se o Senhor deu, né? Jó tinha, o Senhor tirou e Deus deu, né? Então a gente costuma ler dessa forma porque faz parte, né, da cultura a nós, né, mostradas. Agora, se você der lugar para o Espírito Santo e o Espírito Santo começar a trabalhar isso em você, você vai ver por experiência própria que nós não temos a noção de tempo daquela tribulação. Quando você passa por aquilo, você vai testemunhar, você vai falar abertamente: olha, foi 2 anos de muita luta. Olha, foi 30 anos de busca e intercessão, de consagração, né? Mas quem durante esse período vai ter essa noção? Se nós, meus amados, se nós tivermos essa noção, a gente consegue, né, ser até mais ansioso, a gente consegue desacreditar mais rápido,
A gente consegue blasfemar e murmurar mais vezes. Porque o tempo não nos cabe, o tempo do secreto, da evolução não nos cabe. E para nós que trabalhamos com a correria do mundo, com que o mundo nos apresenta, né? É difícil aceitar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, como no céu não tem relógio, como Deus trabalha no tempo dele. Então, fica para nós essa tormenta, né? Nós viveríamos em agonia se soubéssemos que iríamos passar tanto tempo por aquela, né, situação. Então, é pontos que o Criador vai nos despertando. Eu acredito muito que você que está acompanhando comigo esse, né, destrinchar, né, dessa história de Jó, né, consiga perceber que, além disso que eu converso contigo, do que eu entendi, do meu ponto de vista, das minhas experiências, das minhas percepções, você também tem se apercebido de outras coisas que também ficou, né, desapercebido por você. Jó, ele não estava, né, aqui no capítulo 27, demonstrando que estava desacreditado de Deus. E hoje eu entendo por que Deus permitiu que nós soubéssemos que em tudo isso que aconteceu, que ele falou, que ele, né, chegou a expressar diante do Criador, não foi imputado como pecado. Jó não murmurou, não disse contra Deus. Porque Jó, ele estava no lugar de questionamento, porque veja, olha só, Jó, ele tinha vida com Deus na madrugada. Jó, ele buscava o Todo-Poderoso. Então, quando nós passamos uma tribulação, nós geralmente falamos assim, poxa, eu não mereço isso, né? Eu não mereço essa situação. Por quê? Porque nós nos colocamos numa balança, né? Numa percepção, em tudo que a gente faz, fez, fala, executa, com aquilo que está nos ocorrendo. Então, Jó, né, fica claro para nós que as murmurações, né, o falar de Jó, o entristecer de Jó, não era nada com relação, né, ao Todo-Poderoso, não era nada em relação a ter os filhos vindo a faltar, né? A indignação, a indagação, digamos assim, de Jó, entre o que ele exercia, falava e fazia diante do Criador e para o Criador, e aquilo que lhe foi acometido, uma chaga maligna, algo que estava lhe consumindo, sabe? Olha, é de cortar o coração. Eu não sei se você já teve contato com uma pessoa que tem câncer, né? Pessoa que tem câncer, ela vai se definhando, né? Aquela situação vai comendo a pessoa viva. E Jó, ele via essa chaga, esse câncer maligno na pele dele, comendo ele. Então ele fazia essa análise do que ele fazia, né, da vida dele com Deus, com aquilo que estava lhe ocorrendo, e ele não via vínculo com essas duas coisas. Ele não se via, por várias vezes, ele fala assim, olha, Senhor, será que isso é uma cobrança de algum pecado que eu cometi na minha mocidade? Ele estava convicto de que não tinha nada fora do lugar acerca de quem ele era diante de Deus, de quem ele era para o Criador. Então, estes questionamentos só me faz olhar para essa história de um modo mais sensível agora. Porque por muitas vezes eu já me peguei dentro de uma tribulação, fazendo esse comparativo e me perguntando, até quando, Senhor? Até quando? Até quando essa situação vai continuar? Até quando? Por quê? Porque o tempo da dor parece maior e nos machuca mais à medida que o dia vai passando, que os dias vão passando, que tudo vai acontecendo.
O tempo da dor e da alegria tem uma diferença grande, porque a gente tá tão alegre no tempo da alegria que não sente, né? O que a gente sente é que passa rápido. Mas se a gente considerar que os dois têm o mesmo período, a dor, ela machuca, ela dói. A alegria não. Então, quando nós olhamos agora aqui no capítulo 27, quando eu olho para todo aquele indagar de Jó com relação ao que ele estava passando, eu consigo entender melhor. A perturbação dele de desejar tanto a morte, sabe, de não estar mais participante daquilo que ele não merecia passar. Você tem noção que Jó diz claramente que está à procura de saber onde está o tribunal de Deus para que eu possa ir e apresentar minha causa? Fica conosco, se você já leu, né, os capítulos que nós conversamos anteriores, você vai ver que realmente Jó falou isso, tá? Mas fica conosco, tá bom? Eu quero te encorajar, de verdade, te encorajar a que você continue aqui comigo nesse despertar de detalhes, de riqueza de detalhes que me acrescenta, vai te acrescentar mais ainda, né? É algo que nós podemos, assim, abrangir a outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, para que haja um raciocinar da mente das pessoas acerca da palavra. A gente apenas ler a palavra é diferente de compreender as letras, aleluia, de viver aquilo. Então, te esforça e o Eterno tem muito mais a nos revelar, amém? O Eterno te abençoe e até a próxima gravação.